Bom, nós vamos falar no Papo de Mulher e Homem hoje sobre o filme 50 Tons de Cinza, que foi baseado numa trilogia, né, em livros que foram escritos e já foram vendidos milhões de livros aí ao redor do mundo. E esse filme concorreu ao Oscar também, que aconteceu semana passada, e está tendo muita polêmica em torno desse filme. Muitas pessoas querendo saber, será que eu vou ou não vou? Como cristão eu posso ou não posso? Qual a minha atitude em relação ao filme? Você que não ouviu falar ainda do filme, vai saber um pouquinho sobre ele agora. Eu vou conversar com as minhas convidadas e o meu convidado, a psicóloga Angélica Fauci. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, Márcia. Obrigada por ter vindo, querida. A pastora da Mocidade da Igreja Batista da Lagoinha, Vanessa Jafar, tudo bem? Oi, tudo bom? Vanessa, obrigada por ter vindo também, Eu que agradeço. querida. E o psicólogo Giovanni Eliberto Araújo, que veio se juntar às mulheres hoje aqui no programa. Ele é pós-graduado em neuropsicologia e psicologia clínica cognitivo comportamental, que nomão, né? E mestrando em neurociência. Obrigada, Giovanni, por ter vindo. É um prazer, eu agradeço o convite, né? E espero contribuir aqui nesse programa. Se você não contribuir, você vai apanhar, né? 3 mulheres. Já fazendo aqui, vamos fazer o contrário do filme, né? Bom, eu quero mandar um beijo para um meio quase xará seu, Giovanni Garcia Araújo, que é meu amigo querido, estou com muita saudade dele, da Mércia. Beijo para vocês, que é quase seu xará, eu lembrei dele. Bom, e aí, gente, eu queria que vocês que estão, fiquem à vontade para falar, para comentar a hora que vocês quisessem. Sim. Vou explicar um pouquinho o filme primeiro, né? Eu não assisti o filme, até gostaria de assistir para conversar melhor sobre ele, vi alguns trailerzinhos, mas nem precisa também assistir, porque a gente sabe do que o filme se trata. Vocês assistiram? Sim, quer falar? Então pode dizer, falar, né? Angélica. Eu até conversando com a Thalita, falei, eu não sou muito indicada por não ter lido e não ter visto. Mas eu recebi, né, informações de muitas pessoas que eu atendo, li sinopses, li resumos. E tenho... trailerzinhos. Sim. E tenho uma postura um pouco crítica, né, que eu gostaria da gente comungar aqui, vamos ver como é que vai ser. E é um tema polêmico, amplo, que dá pano para manga. Vamos ver como é que vai. E pode começar já, o pano para manga. Estamos aqui com a costura toda para poder fazer. A gente está aqui, Acho que a grande pergunta, Márcia, é assim, por que um filme, né, que aos meus olhos poderia ser um filme de romance com cenas ativas de sexo, se tornou uma febre mundial? Acho que é uma pergunta gritante. É verdade. Né, que influencia questões, né, negativas, nocivas, tem as questões de ordem sexual, que é importante, necessário, prazerosa, mas a grande pergunta é essa, né? Por que virou essa febre mundial? O que passa na cabeça das pessoas e no coração? O que está faltando? O que elas estão buscando para que o filme tenha caído dessa forma aí? Acho que é uma grande questão. Eu ainda acredito, assim, a questão do tabu sexual, né? Eu ainda vejo muitos jovens desinformados, eles não têm ainda, né, essa formação de dentro de casa, ainda não se fala muito de vida adulta e a vida sexual como deveria. Eles estão nas ruas, né, recebendo essas informações de formas sem critérios, e aquilo que não é muito organizado, informado, né, dá margem às transgressões. É verdade. Então, é uma questão a ser pensada. E o filme vem de sola. Ele une essa questão do tabu, da curiosidade, né, da sensação do que está por trás disso, que é velado, com status, glamour, beleza, esse mundo de perfeição que a gente está vivendo, né, pelas redes sociais. Eu acredito, assim, antes, né, de vocês continuarem, que existe, claro, uma ação do diabo mesmo arquitetando isso, porque essa inspiração, né? Essa inspiração de quem fez o filme, de quem criou o filme, de quem dirigiu o filme, porque, claro, coloca-se um milionário, um homem lindo, maravilhoso, que toda moça quer, que toda mulher deseja. Sedutor, e uma moça boba, uma moça com problemas emocionais sérios e tudo, e é claro, essa moça... uma ingenuidade muito forte, né? Como todos os jovens, em formação. E é uma, como diz o ditado, uma presa fácil, é uma presa fácil para esse tipo de aventura que esse cara quer viver com ela, com outras, com mais uma. Sim. Então, isso entra no imaginário das pessoas, né, como algo maravilhoso. Peraí, eu nunca vivi isso, mas eu posso viver isso.
E eu posso me permitir viver isso. E é super interessante, né, que acabou de ser preso um jovem nos Estados Unidos. Né, porque não dá para a gente pensar que a gente vai ver um filme e vamos ter essa aplicação prática. Né? Ele fez todo o processo com a namorada e logo depois ele foi denunciado e preso. Porque não era a identidade sexual da namorada. Tem essa questão, né, que a gente pode até aprofundar. Porque tem pessoas que desenvolvem essa identidade sexual de se excitar, de gostar, né, desse sofrimento ou de exercer, né, esse poder sobre o outro. Como não era a linguagem dela, ela o denunciou. E assim, eu acho que pelo mundo, gente, vai acontecer muito. Verdade. Porque acham que agora é só esse tipo de prazer que conta, né? O que eu queria enfatizar muito é que antes do filme, né, a gente teve o fenômeno de livro, né, no mundo inteiro. E o livro é uma coisa muito difícil assim, de fazer tanto sucesso que as pessoas têm preguiça de ler, né? Verdade. E esse livro fez muito sucesso, principalmente entre as mulheres. E eu acho que o sucesso do filme é uma consequência do sucesso do livro. E por que esse livro fez tanto sucesso, né? A gente já sabe que a mulher, os psicólogos aqui podem falar com mais propriedade sobre isso, mas a gente já sabe que a questão sexual da mulher é muito mais forte na imaginação, né? E o que esse livro foi para as mulheres? Foi um instrumento de imaginar, de fantasiar uma vida, né, perfeita, porque elas ali idealizaram uma coisa perfeita, apesar daquela personagem estar vivendo aquele processo todo, como a Márcia falou, era aquele homem perfeito, rico, bonito, sedutor, era tudo que uma mulher queria. E a quebra de todo tabu. E né? prazer, Tudo era né? permitido. Né? E eu acho assim que o que ficou muito marcado é a busca da mulher pelo prazer, pela satisfação. Então, não importa o limite, eu vou buscar o prazer. Se essa personagem encontrou o prazer nesse tipo de prática sexual, né, era isso que... Era a identidade dela. Então, né? eu acho que relata muito o que a mulher tem vivido, né? Essa questão de viver cada vez mais superando os limites, inclusive em tabus sexuais. Né? Que para a mulher ainda é muito forte, principalmente, né? Para falar a verdade, eu não li o livro, também não assisti o filme, né? Estamos empatados. Os três, os quatro. Pelo simples motivo que quando começou, como psicólogos, buscamos conhecer comportamentos atuais, né, contemporâneos, até mesmo para a gente lidar no consultório, né, na nossa prática clínica. Então, eu procurei conhecer a fundo, sem ler, né, pessoas que são críticos literários, sobre como que funciona esse livro e como que teve essa repercussão tão grande, né? É um best-seller, vendeu mais que vários livros aí famosos, né? E do ponto de vista literário, há uma crítica muito grande que ele é uma literatura fraca, né? Até mesmo chula. Então, mas eu consegui compreender bem o livro e eu acho que se as mulheres estão procurando esse livro, elas estão pelo fato das mulheres estar buscando espaço, né, no trabalho, né, está disputando até mercado com o homem, né, esse livro é um retrocesso, porque ele faz da mulher um objeto, entendeu? Ele castiga ela, né? Então, se as mulheres estão querendo ver esse filme, ler esse livro e estão gostando, há uma pergunta a se fazer: por que esse retrocesso? No mundo que nós estamos vivendo, que as mulheres estão tendo... Um retrocesso cultural mesmo, né? Porque ele agride ela, né, para ter satisfação, né? Então, é uma relação sadomasoquista, né? E pelo contrário, ela não gosta dessa situação. Ela se submete para conquistar essa pessoa e no final do livro parece que ela desiste porque ela queria conquistar essa pessoa e ajudá-lo. Mas é o que eu compreendi isso. Mas ela se prestou um papel, uma situação infeliz. Porque não teve continuidade, né? Não teve aquela satisfação constante, né? Senão ela teria estado com ele até o final do terceiro livro. O que eu penso também é isso, eu não entendo, não consegui entender ainda
como tem feito tanto sucesso se as mulheres estão lutando exatamente pelo contrário. Elas estão lutando para não ser um objeto, elas já acham que não tem sido mais, porque a mulher realmente se libertou de tantas coisas, a mulher ela se separa muito mais facilmente. Em alguns países, né, Márcia? Isso é muito em alguns difícil, países realmente, mas nós estamos falando dos países ocidentais, onde o filme foi feito, e para a maioria dos países que assistem esses filmes, né, que somos nós, e os países ocidentais de uma certa forma. É claro que existem sim alguns países onde a mulher ainda é subjugada totalmente pela sociedade, pelo marido, né? etc., né? Culturalmente. Sim. Mas, como você disse, um retrocesso muito grande. Isso a gente vê que há uma busca muito grande na mulher, porque talvez ela retrocedeu e não encontrou o que ela estava retrocedendo. Antes de retroceder, quando ela se libertou, ela não achou ainda o que ela queria. E talvez ela pense assim, bom, será que é dessa forma? Eu estou buscando aqui ser livre. Uma liberdade plena, né? Uma liberdade plena. Certeza, eu busquei não ser um objeto mais. Não, eu não fico com você. Até mulheres casadas falam, não, eu só faço sexo quando eu realmente estou afim. Inclusive, biblicamente, não é? Até muita gente vai achar um absurdo a gente falar isso, mas não é que você é forçado, mas, gente, nem sempre você está naquela hora tão afim. Mas você se deixa começar e aí você vai ficar afim, não é? Porque a gente tem tantas coisas ao longo do dia, você está cansado realmente, cuidou disso, daquilo, chega à noite, às vezes é 2 da manhã, né? 1 da manhã. Se você for falar que o seu corpo está pedindo aquilo naquela hora, naquele momento, não. Mas, então, e muitas mulheres eu ouço falar assim, não, eu só realmente, quando eu estou afim. E o que acontece? É como se fosse uma liberação. Eu tenho agora, tenho controle. Sim. Mas aí parece que também não está bom assim. Então vamos tentar outra coisa? Eu acredito que essa questão da mulher, que é o que eu acho que é o ponto central dessa discussão, né? É como a mulher tem se colocado na sociedade, né? E eu concordo com isso, Márcia. Eu acho que a mulher foi tão além, né, daquilo que era o papel dela, daquilo que era a verdadeira identidade dela, que agora ela tenta retroceder de maneiras distorcidas do que Deus planejou para a mulher, né? Então, ela busca uma satisfação, não encontra, porque encontra mais peso, né? Porque a mulher está cada vez mais, a gente vê cada vez mais mulheres deprimidas, mulheres insatisfeitas, né? As mulheres estão sobrecarregadas. E aí ela busca entregar esse controle para um homem, devolver esse controle para o homem, mas de uma forma distorcida do que Deus planejou para ela. Porque sai da identidade sexual construída. Isso. Nós construímos, diante dos nossos registros, das nossas vivências, né, uma construção que fica desde a adolescência. E não adianta, né? Tem pessoas que vão ter prazer realizando essa prática. Existem grupos, existem estímulos, existe uma história naquela relação, às vezes, de casal. Mas isso é normal? É isso que eu vou te falar agora. Porque existem pessoas que têm prazer, existem swings, que as pessoas têm prazer, existem sexos grupais, que as pessoas têm prazer, mas isso é normal? Isso é essa questão da normalidade, né? Se a gente, como profissional, nós precisamos seguir, né, a ciência, a classificação mundial de saúde, né, que nos permeia, porque a ciência vem para distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é doença, o que é normal, né? E segundo, né, essa classificação, todo ato que provoca dor, humilhação, abusos constantes, violência, né? subserviência, é considerado transtorno. Né? Eu não sou nada contra os casais terem as suas brincadeiras, né, suas fantasias, os seus desejos. Né? E esse ditado, entre 4 paredes tudo é permitido, também entre aspas. Entre aspas, isso. Né? Porque a partir do momento que romper o limite do respeito humano, sinaliza que ali tem algo. Exatamente o que eu ia dizer. Se uma mulher ela tem prazer em ser subjugada dessa forma, humilhada... Uma subserviência gritante, exatamente. Né? Algo está ali. Tem uma raiz, né? Sim, vocês podem falar melhor do que eu. Sim. Tem uma raiz, alguma coisa lá atrás que fez com que ela... A pergunta é simples, né? Se você for mordida, né? receber uns tapas, for beliscada, né? Vai liberar raiva, vai liberar sentimentos de voar na pessoa de volta. Né? Exatamente. Não é toda pessoa que vai excitar. Né? Desta forma. O livro em si também mostra que é bem claro no livro que o galã, né?
o Grey, ele teve problema na infância. Sim. Ele teve dificuldade com a mãe. Com certeza. Ele fala que é atormentado por espíritos. São Entendeu? registros. São né, registros que lá, ficam está lá na história, mas ele escreve isso, né? Também a gente não consegue compreender que, não estamos falando do retrocesso aí, que foi escrito por uma mulher do Ocidente, né, na Inglaterra, né? Escreveu um livro dessa forma, né? Mas ele tinha realmente algumas dificuldades psicológicas, né? Com certeza, porque... Em geral, né, as pessoas que vão para esse viés, elas apresentam alguma questão emocional. A moça também inexperiente, né? E com também alguns problemas emocionais. A primeira relação é muito forte, né, Giovana? Também, talvez ela achou que era daquela maneira que funcionava, né? É assim que eu Então, conquisto, né? Assim que eu vou ter esse objeto de desejo também. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque nós 4 não vimos o filme, tem alguém que viu o filme, é a Débora Menezes, e ela vai falar pra gente um pouquinho ali o que ela achou do filme e vai falar a opinião. Vamos ver a Débora. Provação ou um romance que estimula a fantasia e ajuda mulheres a conversarem sobre seus desejos. Para a psicóloga Débora Menezes, a obra tem o sadismo como pano de fundo para uma história de amor. E o sucesso estrondoso dessa história merece um olhar mais detalhado. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar diferenciado para esse assunto, pensando assim, que leitura que a gente pode fazer disso? Por que esse filme está fazendo sucesso, né, entre as pessoas querem ver, seja pelo horror que está causando, né, algumas pessoas ou amam ou odeiam, né? Eu acho que a gente tem que entender dessa forma, por que está interessando tanto? Eu acho que está interessando tanto assim, né, está fazendo sucesso, porque as mulheres querem repensar a sua sexualidade, querem falar sobre isso, estão encontrando espaços para repensar isso, né? Então, eu acho que a gente tem que entender dessa forma. O que as mulheres querem dizer com isso, né? Elas querem dizer que querem mais, querem poder falar, querem poder conversar com seus parceiros sem ter tantas amarras, sem ter tantos preconceitos, né? Sem que isso seja um tabu. A questão do sadismo abordada nos livros e no filme é certamente o ponto mais polêmico. Não necessariamente, né? Eu acho que as mulheres que estão lendo ou assistindo o filme, elas não estão concordando, por exemplo, com o sadismo, elas não estão se tornando adeptas do sadismo, nem fazendo coisa, falando assim, olha, a gente quer ser agredido. Não é isso, né? Eu acho que o que elas querem dizer é outra coisa, é muito mais pelo enamoramento, né? Pela ilusão, né? Que traz essa história de amor, né? Assim, essa coisa de salvar, né? O cara problemático, né? Ou livrá-lo de um problema, né? E salvá-lo através do amor. Então, eu acho que é mais por aí que a gente tem que pensar e refletir sobre o filme e sobre o livro. Para a psicóloga, Os 50 Tons de Cinzas não é um conto de fadas para adultos, e sim uma história de amor e superação. Essa história é muito comum, né? Assim, na nossa realidade. É a história de um casal que se esforça para fazer uma relação dar certo, né? Diante daquilo que cada um tem que mudar pelo outro. Aquilo que ele pode mudar e aquilo que ele deve mudar pelo outro, né? O que está aliado aí é fazer existir uma relação amorosa em conjunto com uma fantasia que é comum aos dois. É, gente. Ai, é complicado, né? A gente tem tanta coisa para falar, porque eu acho que a gente tem sempre que ir na raiz das coisas, como a gente está falando. Se a gente não está falando, é uma ficção, né? A gente não está falando do filme, mas da realidade. Uma pessoa que acontece isso, ou um homem que tem essa prática, como ele, por exemplo, que tem esses problemas, tem a raiz do problema, a raiz pela qual ele é assim. Problemas, transtornos com a mãe. Então, é aquela coisa que a psicologia, né, vocês vão falar aí melhor do que eu. Eu vou falar assim de uma forma bem superficial e leiga, né, que a gente não aprofunda, eu não estudei, mas a pessoa, ela tem os problemas a serem resolvidos internamente e ele canaliza para algum tipo de desvio, digamos assim, né? E ele vai, muitas vezes, passar aquela, talvez liberar aquela raiva que talvez ele não podia fazer com a mãe, não é?
que ele tinha vontade de, talvez, de fazer com a mãe, Sim, ele faz nas transfere, mulheres. né? E é como um sádico psicopata, isso. aquele que mata muitas pessoas, ele nunca consegue matar aquela pessoa dentro dele que ele queria matar, né? É uma energia tão forte, né, o sádico. Né? O sádico, ele tem uma necessidade de controle absoluto, de poder sobre o outro, né, de poder absoluto, né, o tempo todo, a ponto de gerar excitação sexual. E geralmente eles não invertem de papéis. O masoquista, né, ele já tem essa fragilidade, são pessoas mais deprimidas, são pessoas que, em geral, né, se submetem com muita facilidade, às vezes invertem papéis. Você quer dizer o seguinte, o sádico ele jamais vai sofrer. Ele vai ser sempre... Isso, o masoquista já pode inverter de papéis. E aí é um terreno perigoso a influência para a mente de quem está em formação, crianças e adolescentes. Começarem a considerar, né, que o prazer se constrói dessa forma. O sexo é essencial à vida, né, faz parte de uma relação amorosa, desde que não venha denegrir, subjugar o outro. E eu li hoje uma reportagem que em Londres, aliás na Inglaterra, eu acho que não sei se especificamente em Londres, o Corpo de Bombeiros disse que aumentou muito o número de procuras de pessoas que estão tendo problemas a utilizar esses instrumentos, Olha, sendo absolutamente influenciados por este livro. Existem relatos assim que você começa a rir de ver as coisas que estão acontecendo. Existe um programa de TV, não sei se vocês já viram, que chama o Ai, Ai, Ai do Sexo. Já vi. As pessoas vão inventar moda e sempre dá um problema. Acontece uma coisa e é ridículo, né? Sim. É muito engraçado. Mas esse livro, gente, a gente até ri um pouco, mas ele está influenciando muita gente. E essas pessoas não tão jovens assim, que a gente está falando de jovem, mas não tão jovens assim. A gente espera que os que estejam, né, mais amadurecidos, né, não sejam tão influenciados, mas estão sendo. E o Corpo de Bombeiros disse, olha, toda hora, e está dando conselhos para as pessoas. Incrível, tenham bom senso. É incrível, realmente. Corpo de Bombeiros. Tem que chamar o bombeiro, gente. Teve um lá que colocou um anel no órgão sexual dele, um homem, e o bombeiro teve que usar um aparelho hidráulico. Mas já foi o quê? Vai desentupir. O que foi que usou para tirar? Então, assim, porque no hospital não conseguiram tirar. Então, assim, é uma coisa que chega num ponto, dá para imaginar, assim, né? nível. Se chegou nessas pessoas que são relativamente amadurecidas, já vivenciaram essas questões sexuais, imagine para os jovens, né? Que nós já estamos vivendo uma geração, né, onde eles têm tudo e aparentemente não tem nada para satisfazer os seus desejos, as suas aspirações. Eles buscam muito, né? Tanto é que a gente vê um mercado de carne, né? Eles não fixam relacionamento, cada hora eles estão com uma pessoa. E o que me preocupa é o crescimento da sensibilidade, né? Eu tenho visto jovens sem sentimentos. É preocupante, né? É verdade. E a Bíblia, inclusive, até fala, né? O amor do pai e do filho, o amor entre eles se esfriará no final dos tempos. A gente está vivendo o fim dos tempos, sim. Márcia, e a gente vê isso gritante, mas as pessoas estão insensíveis, como você falou, matam e não tem relacionam, né, hoje com uma pessoa, amanhã já está com a melhor amiga ou dentro da própria família. Então são casos assim que realmente deixam a gente, mesmo sendo da área, um pouco estarrecido, né? Líderes, né, gente? Líderes cristãos, pastores. Ontem eu escutei algumas histórias que eu fiquei estarrecida, assim, simplesmente abandona a mulher, eu não te amo mais, e vou ficar com a outra mocinha, fulaninha de tal. E às vezes no mesmo espaço de congregação. Isso, e tudo ficou tão natural. Quer dizer, a gente está precisando clamar mesmo a Deus misericórdia para que nós Deus nos voltemos, né, proteja esse momento. E nos voltemos para a palavra de Deus, nos voltemos para a palavra, o que Ele nos diz. Sejam santos. Vocês acham, como profissionais, como pessoas, como pastora Vanessa aqui também, que as pessoas, os jovens, principalmente cristãos, é claro que a gente está falando aqui, devam assistir esse filme? Com certeza não. Realmente, somente os jovens que não têm experiência, né, não sabem muita coisa, né? Maturidade para discernir, exatamente. Né? Então, possivelmente vão ficar contaminados na sua sexualidade
e vão desenvolver talvez até algumas patologias, né? Porque esse filme, o que ele apresenta é uma patologia. Tanto é que ele está na classificação de doença internacional, a CID-10, que é o sadomasoquista é uma doença, né? Então, o filme mostra um homem doente, né? E algumas pessoas, quando assistem um filme ali, tá achando que está se divertindo, está achando que está aprendendo alguma coisa, não está aprendendo nada, tá aprendendo, mas coisas erradas, né? Da maneira errada. Então, eu mesmo não assisti. Não tenho vontade de assistir. A própria autora, né, que você disse. A própria autora, né, realmente, eu tive um acesso à entrevista dela, perguntaram para ela se ela deixou os seus filhos lerem o livro, e os filhos dela parece que têm 16, 17 anos, ela falou, de maneira nenhuma. Pois é. Quer dizer, os filhos Ela de todo mesma mundo, já deu a resposta. os filhos de todas as outras pessoas podem ver e os dela não. ler o livro. Né? Então, quer dizer, claro, a gente vai falar, e eu vou até antecipar vocês aqui, porque eu fico preocupada com o tempo, que a Camila está falando que no meu ouvido é preocupado com tantas coisas. Você que é jovem, não vá assistir. Ah, tenho curiosidade. Eu, por exemplo, sou adulta, já sou, né, graças a Deus, sou casada, tenho um casamento abençoado, né, já sou uma pessoa resolvida, bem resolvida, não tenho curiosidade de assistir esse filme, não tem necessidade. Eu ia até assistir para a gente conversar melhor, mas as poucas cenas que a gente vê, só o próprio site, já dá para a gente entender toda a história. Sim. Então não vá, porque o jovem tem aprendido sexo, relacionamento, e não tem nada de relacionamento amoroso aí, e sim um relacionamento desvirtuado, carnal, pela televisão, pelos filmes, pelos papos e não, como você disse no princípio, pelos pais. Então, nós pais temos que ensinar a base para os nossos filhos desde pequenos, os valores, os princípios, porque aí, sim, eles vão saber dizer não às situações. Podem falar, meninas, eu fico assim tão preocupada. O que eu queria falar é deixar um alerta para as moças, né? Eu sou da mocidade aqui da Igreja Batista da Lagoinha e o meu coração fica ardendo. E eu acho assim, essa história conta, né, a história de uma moça que era virgem aos 21 anos, uma menina que tinha problemas emocionais, né, de autoestima, e ela conheceu um cara que ela se encantou por ele, né? Por aquela imagem, por aquela fantasia, rico, bonito, sedutor. No primeiro encontro deles, ele já levou ela para passear de helicóptero, né? Tem toda uma história. Claro. Se a gente for até para outra vertente, né? A quantidade de moças que se encantam pelo traficante, porque ele tem poder. É isso. É muito... Exatamente. O que eu quero falar é isso, porque às vezes você não está encantada por uma pessoa que vai te propor um contrato para assinar, né? Vai te propor a participar de sadomasoquismo. Como que você né? vê essa questão do contrato? Eu acho que assim, ela se submeteu àquilo por causa da insegurança e principalmente por causa do encantamento que ela tinha por aquele homem, né? Uma cegueira mesmo. É uma cegueira. É uma paixão, né? Paixão mesmo, carnal. E é isso que tem acontecido com as moças. Infelizmente, a gente tem visto muitas moças que até com homens casados, né, se encantam por causa do poder, por causa do que ele pode impressionar, por causa dos presentes. São principalmente por causa da carência que elas têm. É o que a gente está falando. Se você vem de uma família estruturada que te ensinou o seu valor não é o que o outro vai te dar, o presente que o outro vai te dar, o poder, o glamour que o outro vai te dar, o seu valor que você foi criado dessa maneira especial que o Senhor te fez. Então, assim, se os seus filhos, eles crescem com essa identidade formada, com a autoestima no lugar, não é, adequada, ele vai saber. O cara pode vir oferecer o que ele quiser para mim, que isso não faz diferença na minha vida. E outra coisa que eu vi essa frase, realmente ela é real, que os adolescentes, os jovens vão aprendendo coisas erradas, e tem uma frase assim, uma mentira falada 10 vezes se torna uma verdade. Principalmente embrulhada num embrulho bem bonito, né? Então as pessoas aí ficam em contato com essas coisas, né? Com glamour, né? Já ouvi muita coisa de adolescente falando com outra, ele tem isso, ele tem aquilo, né? Então
se ilude, né, com aquelas coisas e o entra índice pelo de caminho. frustrações, de Correto. adoecimentos, né, vem muito em cima dessa questão, porque a realidade vai chegar. Exatamente. Ela vai bater na sua porta. Exato. Mais Na hora que cedo ou você mais acordar. tarde. Sim. Então, o ideal é que essas pessoas, né, que tenham problemas de relacionamento, que tenham uma vida sexual, né, com tribulações, precisa resolver. Verdade. Né? Tem uma psiquiatra, agora não me lembro o nome dela, se as meninas acharem no meu telefone, ali tem o nome dela, uma psiquiatra que escreveu um texto muito interessante. Ela nem cita se ela é cristã ou não, eu acho que ela não é cristã, falando sobre isso, porque ela falou, olha, eu recebo no meu consultório pessoas doentes, pessoas com muitos problemas que estão vivendo estas e outras experiências em busca de algo que elas não vão encontrar nunca, não é? Aquilo que deveria ter sido construído dentro Isso. delas. Eu falei sobre isso hoje. Que bom. Essa questão da autoconfiança que vem, né, como subproduto dessa autoimagem bem construída. E outra coisa, se eles tivessem, imagina, porque eu sempre falo assim, olha, televisão, por isso que a gente gosta de ter um cenário bonito e tal, porque televisão é imagem. Se você não quer imagem, você vai para rádio. Você ouve rádio. Então, filme, televisão, novela, eles procuram o quê? As pessoas mais bonitas, as roupas mais bonitas, Florear. as casas mais bonitas, os, né, Florear da melhor locações maneira. maravilhosas. Então, imagina a mesma cena do filme com um ator, né, feio, grosseiro, fazendo aquilo com aquela moça. Todo mundo ia falar assim, nossa, que absurdo, o cara é um grosso. A versão seria geral. A versão seria geral. Mas ele é o cara, né? Então, quer dizer, momento, imagina né? um ator grandão, grosseirão, com uma barba, assim, com cara de sujo e tal, Mal cuidado. fazendo aquilo com aquela moça. Sim, Nossa, que absurdo. Ela é uma mocinha, ela é uma delicadinha. São os modelos, então, gente, né, isso sociais que nós são, temos, exatamente, né? que São os são modelos. artimanhas Sim. também de mídia para vender. Claro, lógico. Bom, deixa eu só ler aqui a participação da Aline. A Aline de Belo Horizonte diz que assistiu o filme e a visão dela é a mesma da Débora, que apareceu na nossa matéria, que ela vê um homem que tem uma visão deturpada do sexo. Obrigada, Aline, pela sua participação, querida. E a Cibele de Governador Valadares, beijos, Cibelinha linda, saudade de você, de toda essa cidade tão querida. Ela diz, uma das questões que envolvem, porque você falou do contrato, viu? Vocês duas falaram, eu me lembrei aqui de ler o comentário da Cibele. Que envolve a espiritualidade no filme é a cláusula também, onde fala que ela vai ser submissa, e nós sabemos que submissão não é a mesma coisa que se deixar Subserviência. deixar uma pessoa te maltratar, e sim ajudar o marido na missão que Deus o deu. Quer dizer, distorce também a questão da submissão, que já é complicada, né? As mulheres já falam assim, que absurdo, as mulheres que não conhecem a palavra, a né? confusão que isso está gerando, né, Márcia, atualmente, né? Porque ela vem realmente distorcer valores. Exatamente. Né? Essa permissão dela de ter assinado esse contrato vem muito dessa ingenuidade, né? Dessa busca mágica mesmo. Ela se entregou por aquele sentimento Esse que ela encantamento, estava. Esse encantamento provocou uma entrega total, né? Verdade. E sem medir consequências.